Oi meninas, hoje eu quero conversar, um pouquinho com vocês aqui. É como se a gente estivesse tomando aquele café, batendo aquele papo, tirando todas as dúvidas, sem muita coisa difícil, sem roteiro pronto, nada engessado. Então só uma conversa, bem sincera, porque muitas mulheres, me perguntam lá na rede vizinha mesmo: Maria, o que aconteceu com você depois que você recebeu esse diagnóstico, com a mastite granulomatosa? Então, assim, na verdade, meninas, é que muita coisa mudou, Então, assim, algumas mudanças foram bem difíceis, Porque outras eu nunca imaginei que aconteceriam, Então, assim, hoje eu vou abrir meu coração um pouquinho aqui com vocês para contar um pouquinho, Eu lembro exatamente da sensação que eu tive quando eu vi esse diagnóstico. Parece que a vida para, por alguns segundos. Essa notícia, você escuta o médico falando, escuta algumas explicações, mas ao mesmo tempo parece que sua mente vai para outro lugar. Eu me senti assim. Foi exatamente assim comigo. Eu não sei com vocês, cada experiência, é de uma forma. Então, enquanto eu recebia a informação, minha cabeça estava assim, cheia de perguntas, sabe? Porque eu ficava assim, perguntando: o que vai acontecer agora? Será que eu vou melhorar? Quanto tempo isso vai durar, Porque é uma doença que a gente pega a gente de surpresa. Então eu perguntava: minha vida vai voltar ao normal quando? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar de fato, muito mesmo. E talvez você tenha feito a mesma coisa, E eu pesquisava tudo, meninas, também, sabe? Eu li relatos, eu vi vídeos, eu procurei respostas. Mas, sabe, de fato, o que eu descobri quanto mais eu pesquisava, mais ansiosa eu ficava. Tem outro vídeo meu aqui que eu falo sobre isso, sobre pesquisas, porque cada pessoa conta uma experiência diferente. E eu não sabia qual seria, assim, a minha, como é que seria a minha jornada com essa doença. Então, uma das primeiras coisas que mudou mesmo foi o meu emocional. Nossa, mexe demais com a gente. Então, antes do diagnóstico, eu me preocupava, assim, com várias coisas, sabe? Mas depois dele, eu comecei a enxergar a minha vida de uma forma diferente. Porque a gente tem que caminhar e prosseguir, Eu passei a valorizar as coisas, antes, assim, que pareciam tão pequenas, sabe? Uma noite tranquila, um exame com resultado melhor, a gente começa a valorizar mais cada detalhe de nossa vida. Então, um dia sem dor, uma consulta que trazia boas notícias, a gente passa a valorizar as coisas, Coisas simples passaram, na verdade, a ter um valor enorme, sabe? Mas eu não vou romantizar, certo? Porque também houve momentos difíceis. Houve momentos em que eu chorava muito, sabe? Sem aceitar, assim, momentos em que fiquei com bastante medo dessa doença. Aqueles momentos que a gente se sente cansada, porque quem passa por essa doença sabe que não é só o corpo que sente, Então, meninas, a mente sente tudo também. O coração sente também, Outra coisa que mudou, assim, demais foi a minha relação com o futuro, sabe? Então, assim, antes eu fazia muitos planos, eu pensava muito lá na frente com as coisas, mas quando a gente tá com essa doença, a gente só se foca. Então, depois do diagnóstico, eu aprendi uma coisa, sabe? Que é viver um dia de cada vez. Porque às vezes a gente quer controlar tudo, e descobre que nem tudo está sob nosso controle, inclusive quando essa doença bate na nossa porta. Então, assim, também mudou a forma como eu enxergava meu próprio corpo. Eu precisei aprender, meninas, a ter mais paciência, sabe, comigo, a olhar para mim com mais carinho, A entender que eu estava, assim, passando mesmo por uma batalha com essa doença.
e que meu corpo não era meu inimigo, né? Meu corpo estava lutando junto comigo, né? Contra essa doença, sabe? Então, assim, uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade, gente, de mulheres que apareceram depois. Quando eu resolvi fazer meu Instagram mesmo, muitas mulheres que me mandavam mensagens, até hoje, né? Assim, mulheres que contaram suas histórias também. Vocês me disseram lá na rede vizinha mesmo que achava que estava sozinha com essa doença. Sempre eu recebo essas mensagens e foi aí que eu percebi que compartilhar minha experiência poderia ajudar assim, outras mulheres, né, a também enfrentar essa doença. Talvez a maior mudança tenha sido assim, justamente essa, sabe, que me incentivou assim. Eu transformei uma dor em propósito. Então, assim, se alguém me dissesse alguns anos atrás que eu estaria aqui gravando, sabe, vídeos sobre mastite granulomatosa, eu provavelmente nem acreditaria, né? Porque eu não saberia que essa doença ia chegar até a mim também. Entende? Mas a vida tem dessas coisas, né? Então, assim, às vezes, aquilo que mais nos machuca também pode se transformar em algo que ajuda, né, outras pessoas. Eu me sinto hoje assim, ajudando muitas mulheres com muitas informações. Então eu quero falar uma coisa para você que acabou de receber esse diagnóstico. Talvez hoje você esteja bastante assustada, eu te compreendo. Talvez esteja chorando com essa notícia, né, com essa doença. Esteja sem saber nem o que fazer. Por que ficamos assim? Faz parte, eu te entendo de verdade, sabe? Mas eu quero que você saiba que um diagnóstico não define quem você é. Ainda mais sabendo, como eu sempre falo aqui, que ela é uma doença benigna. Ela faz parte da sua história agora, mas não é toda a sua história, né? Então, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo, assim, uma mulher mais forte, né? Não uma mulher sem medo, não tem como. Porque eu senti muito medo, inúmeras vezes. Mas uma mulher que continuou caminhando, né, apesar de todo medo, e isso faz toda a diferença. E se eu pudesse, assim, voltar no tempo, sabe, e conversar com a Are, que acabou de receber esse diagnóstico, eu diria: calma, calma, que vai dar tudo certo. Você vai passar por momentos difíceis? Sim. Vai chorar inúmeras vezes com essa doença? Sim. Vai se sentir perdida em alguns dias? Sim. Mas você também vai descobrir uma força que ainda nem sabe que tem. Você vai ficar logo livre dela, entende? Se fosse para eu falar com a areia de hoje, então é exatamente isso que eu quero deixar para você hoje. Não importa em qual fase da mastite granulomatosa você esteja. Se está começando, se está no meio. Então, assim, continue caminhando. Um dia de cada vez. Uma consulta de cada vez. Uma vitória de cada vez. E eu tenho certeza que as coisas vão se encaixando. Porque foi assim que eu cheguei até aqui. Então, agora eu quero que você me conte nos comentários o que mais mudou na sua vida depois desse diagnóstico. Eu vou adorar também ler a sua história, né? Compartilhe aqui comigo. E para que a gente também possa ajudar outras mulheres, certo, meninas? E como eu sempre falo, se deu certo para mim, para outras mulheres, com você não será diferente. Então, assim, outra coisa, para que eu continue sempre aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, compartilha esse vídeo, né? Não deixe de deixar seu like aqui pra mim, para que eu traga sempre conteúdos assim pra vocês. E como eu sempre falo aqui pra vocês, Deus abençoe vocês, que vocês passem por todo o processo com essa doença, com a certeza que logo logo você também ficará livre dessa doença, assim como eu consegui. Outras mulheres também que conseguiram. Você será a próxima, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.